está aqui que nem vai se batizar, ou se batizar, talvez falar, será que foi tudo isso? Pessoas que estão aqui hoje, que se não fosse Deus, se não fosse Jesus, se não fosse, talvez, Jesus na pessoa do ministério que é corrompido, talvez não estariam. Pessoas que as drogas estavam levando, e as malignidades, que literalmente dizendo estavam talvez hoje na sarjeta se não conhecesse a Jesus. Vocês aqui estão vendo pessoas que vão se batizar hoje, e eu tenho certeza que daqui 3 anos, ou até menos, eles vão estar aqui também dando depoimento do que Deus fez na vida deles. Às vezes nós escutamos as pessoas falarem, mas nós não tomamos uma decisão como eles tomaram. Isso não adianta, não basta. Jesus, irmãos, é a razão de tudo isso aqui. Se não fosse Ele, nem de nós estaremos aqui para dar nenhum depoimento, seja de cura, milagre, libertação, transformação, prosperidade e etc. Eu penso que as águas batismais, as águas do batismo, representam muito. O meu sentimento de batismo é um pouco diferente do que melhor dizendo, um pouco diferente do que hoje eu sinto e do que eu vejo. Por exemplo, o meu batismo batizou comigo quase 4.000 pessoas. Primeiro batizavam as mulheres e depois os homens. Eu fiquei no sol quase 3 horas, sem protetor solar, ninguém avisou nada, mas eu não arredei o pé. Teve gente aí que desmaiava, porque é muita gente para batizar. Tinha poucos pastores. E era uma represa enorme. Mas para mim aquele dia foi guardado para sempre na minha memória. Não interessa se o pastor não se lembra mais de mim, não, com certeza não se lembra. Ele deve ter batizado lá mais de, 400 pessoas, ele não ia lembrar de mim. Talvez, eu lembro o nome dele até hoje, o nome dele era João Evangelista. Ele não era evangelista, mas o nome era João Evangelista. E ele perguntou 3 coisas para mim. E as 3 perguntas dele jamais saíram da minha cabeça. Ele disse para mim: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu falei: creio. Ele disse: você crê que Ele morreu na cruz para te salvar? Eu disse: sim. Ele disse: você promete ser fiel a Ele enquanto você viver? Não, essa parte é complicada. Porque isso você fala quando você casa, se você é fiel à minha esposa, ao meu marido, até a morte. Mas agora está falando de Deus, é algo divino. Ser fiel até o fim. Rapaz, aí o negócio é... Eu disse sim. E ele me batizou, eu saí daquelas águas. Nunca, para ser sincero, irmãos, eu sabia o que eu estava fazendo. Nessa parte eu admiro a mim mesmo, porque eu nunca na minha vida me imaginei fora do caminho do Senhor mais. Eu respeito e entendo as pessoas, as pessoas que até se afastaram por vários motivos, mas eu nunca me vi fora da presença do Senhor, nunca me vi. Toda a minha história eu nunca me vi. E por isso eu quero ler um versículo com vocês aqui, no livro de Lucas, capítulo de número 3. Diz assim o versículo, Lucas, capítulo de número 3, e versículo de número 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Ora, Jesus foi batizado, aqui está dizendo. E quando Jesus foi batizado, ele orou e o céu se abriu. E
versículo 22 diz: e o Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me alegro e comprazo. E aí a Bíblia diz no versículo 23: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Jesus tinha 29 anos, ou quase 30, como ele está. Aqui está a primeira razão por que nós não batizamos crianças. Aqui está a primeira razão por que nós só batizamos pessoas adultas. Jesus, claro, foi batizado com 29 anos e meio, porque na época alguém pode dizer: então também tem que batizar com 23, 29 e meio. Não. Na época, só se considerava um profeta a partir dos 30 anos. E Jesus foi batizado e já começou o seu ministério. Ele foi batizado pelo seu primo, João Batista, que era um profeta que veio preparar o caminho. E João, antes de batizar, falou: não, você que tem que me batizar. Ele falou: não, faça assim para que se cumpra a justiça divina. Em outras palavras, Jesus precisava se batizar, como disse a minha esposa Luiz Pacarda? Não. Mas ele se batizou para mostrar que nós temos que cumprir a justiça divina. E hoje nós somos batizados em Jesus. Outra coisa importante a dizer é que, queridos, às vezes as pessoas vêm me perguntar as mesmas perguntas. Eu posso me batizar? Eu ainda não sou casado. A gente escuta algumas coisas, né? As pessoas falam assim: eu ainda não sou casado, eu ainda estou assim. A Bíblia nunca deu, na verdade existe até uns requisitos para você se batizar, mas a Bíblia nunca colocou nada como impedimento, senão o que eu vou falar aqui hoje. Só existe uma coisa: tirando isso, tudo que você imaginar, nada, não existe nada senão o que eu vou falar aqui que possa impedir você de ser batizado. Mas antes de falar sobre isso, a bispa colocou bem aqui que o batismo representa arrependimento. Isso mesmo. Se você não se arrepende ou não se arrependeu do seu erro, do seu pecado, isso não significa que você não vá cometer mais pecado. É diferente. Que há uma confusão na mente do povo, às vezes, que ele acha que ele nunca mais vai pecar. Não é isso. A Bíblia diz que você tem que se arrepender no entendimento de você falar assim: eu realmente sou pecador sem Deus, mas com Ele eu sou um pecador arrependido, que é diferente, né? Então aqui em Atos 2:38 diz: e Pedro então lhe disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Isso é, remissão significa anular, significa redimir. Diz: arrependei-vos para a remissão, isto é, remissão fala de anular, de redimir. Usando uma palavra mais prática, mais fácil, fala de quitar, de pagar a dívida, de pagar a culpa. Então é assim, olhe para cá, escute, eu vou ensinar uma coisa muito importante. O que significa o batismo do arrependimento, que é o que vocês vão fazer aqui para quem vai se batizar. Quando a pessoa se batiza, ela está dizendo publicamente: eu quero ser redimido desse pecado, eu quero viver a remissão do meu pecado. Então Jesus, ele anula, ele quita, ele paga. Não é você que paga. Você, no seu ato, mostra para todos que você aceitou essa condição. E Jesus quita todos os seus pecados. É por isso que tem gente que não entende os evangélicos. Sabia que nós somos uma das religiões que as pessoas menos entendem no que se diz respeito a perdão. Como que uma pessoa que matou 100 agora se converte e a gente acredita nele? Porque é o que Jesus disse. Nós nunca vamos abrir mão disso. O cara pode ter feito o que for. Se ele se arrepender do seu pecado, aí alguém fala assim: mas Jesus perdoou ele, ele está redimido. E o que ele fez? O que ele fez, Deus pode até cobrar dele depois. Mas biblicamente, Deus limpou, pagou a dívida.
E quando nós somos batizados, em Romanos 6, 3, tem um versículo muito que eu nunca li para vocês aqui, eu acho que a gente já está numa maturidade de falar sobre isso. Sabia que quando você se batiza, acontece uma coisa na sua vida? Biblicamente, em Romanos 6, 3 diz assim: não sabeis vós, todos que foram batizados em Jesus, que nós fomos batizados na sua morte? Então, uma coisa nova aqui, que a gente geralmente não fala muito, mas eu vou começar a falar mais para ensinar uma coisa importante. Quando você se batiza, você também foi batizado na morte de Jesus. Significa o seguinte: que você morreu pro mundo. Na verdade, isso aqui deveria ser uma coisa sem volta. E na verdade, teologicamente dizendo, não existe uma volta. Quando a pessoa fala assim, eu me desviei. Tudo bem, mas ele foi batizado na morte de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aquele que experimentou da água da vida, e que era bom, e volta a beber da água da impureza, o Senhor rejeitará. Mas que ele foi morto por Jesus, ele foi. É mais ou menos assim. Sabe aquela hora que Jesus morreu na cruz, dizendo, Pai, eu entrego a ti o meu espírito? Quando você se batiza, você também está morrendo lá junto com Jesus. Então você não pertence mais a esse. Você é Ele. E só você, se você entender isso, você nunca mais nem vai pensar em fazer nada que o mundo aprova, e sim que Deus aceita e aprova. Amém? Amém. Então, aí a Bíblia diz lá em Romanos 6,4: de maneira que nós fomos sepultados com Ele. Ó, nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele na sua morte. E aí nós vamos ressuscitar pela glória de Deus também com Ele. Versículo 5: porque fomos plantados juntamente em semelhança à sua morte, também seremos na da ressurreição. Então, é isso que nos liga a Cristo. Nós estamos crucificados, morremos com Ele e ressuscitaremos para a vida eterna. Digam amém. Amém. Então, queridos, se você já fez isso, saiba que você está com Cristo. Se você ainda não fez, quem pode ser batizado? Aí vem os requisitos que eu vou falar rápido aqui. Primeiro, são 4, digamos assim, requisitos, ou pré-requisitos, né, ou requisitos. O requisito, posso dizer que seja confessar Jesus, porque a Bíblia fala sobre isso. E para você confessar, você precisa crer. A Bíblia diz: quem crê, ou melhor, com a tua boca confessares e com o seu coração você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Digam amém. Amém. Primeiro você tem que confessar e crendo no seu coração, isto é, eu confesso com a minha boca, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creio que Ele morreu na cruz para me salvar. Então a Bíblia diz que aquele que confessa a Jesus diante dos homens, Jesus vai confessá-lo para sempre diante do Deus que está nos céus. Segundo, pré-requisito: a pessoa tem que dar testemunho da sua fé através da sua vida. Isso são requisitos. Você vê que nós não estamos falando nem disso, de vício, nós estamos falando de situações, é claro que aqui entra muita coisa. Ó. A Bíblia diz assim: você é o sal da terra. Isto é, aonde você for, você vai dar testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: você é cristão. É por isso que a Bíblia diz: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ó, quem que não vê uma cidade que está no monte? Todo mundo que paga, quem que é uma cidade? Quem é de Deus, é de Deus. Você é de Deus. Então não adianta você tentar se esconder. Nem dá. Uma hora ele vai ter que se entregar. Porque tem gente que é crente, agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é crente. Mas não tem jeito. Você tem que mostrar publicamente que você é de Deus. Digam amém. Amém. Terceira coisa, você precisa. Não existe uma pessoa que vai se batizar se ele não está ligado a uma congregação, a uma igreja. Com certeza você está ligado a uma igreja. Tem um lugar que você gosta, que você vai, que você sabe que ali os irmãos congregam juntos. Então, é um outro requisito
ainda que a gente pode batizar qualquer pessoa. Se chegar alguém aqui que não é de igreja nenhuma, gostou, ouviu a palavra, apóstolo, você pode me batizar agora. Ah, mas você não vai perguntar para ele se ele é gay, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é bandido. A Bíblia nunca mandou perguntar isso. A Bíblia só diz, você crê? E se ele estiver mentindo? O problema é dele, ele está dizendo que crê. Se a boca confessar e o coração, então eu não posso examinar o coração da pessoa, mas ele está dizendo, então no mínimo eu vou acreditar que a boca fala, o coração está cheio. E se ele estiver mentindo, nada disso vai fazer efeito. Outra coisa, o batismo deve ser de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz do eunuco, da rainha lá que vinha estava indo para a Etiópia, né, que era o eunuco, ele era eunuco da rainha de Candace. É uma história bem interessante, que na época de Jesus, ele foi para Jerusalém e ele ouviu a palavra, disse o pastor Márcio. O que aconteceu? Ele foi ministrado, e quando Filipe, que era o evangelista Filipe, começou a pregar para ele, irmão Cláudio, ele falou, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe olhou para ele, 5 minutos depois de pregar essa palavra, como eu estou pregando aqui, ele falou, nada, você crê? Ele falou, creio. E tinha uma água, um rio, eles pararam na hora e batizaram. E batizou ali o eunuco, e no mesmo momento, só que foi de livre e espontânea vontade. Ah, eu vou me batizar porque a minha mulher mandou. Fazer o quê? Tem que ir? Não. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Tem que saber o que você está fazendo. Ah, eu vou me batizar porque, quem sabe, como o pastor Márcio compra uma casa, eu compro também, né? Então, eu vou batizar para comprar uma casa. Ó, irmãos, quando você se batiza, na verdade, você já tem uma casa. E a sua casa não é aqui. Não é essa casa. Isso aqui é por prosperidade nossa que vai ficar tudo. Lá no céu tem uma casa que é de ouro e de cristal que está esperando. Para ser sincero, teologando com vocês, a Bíblia diz assim que Jesus disse, aprenda isso, hein, Cláudio? Antes de morrer, Jesus disse para os discípulos, eu vou para os céus e eu vou preparar lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Cada um lá vai ter uma casa. A minha casa já está preparada. Será que a sua está lá já? Anda lá, pertence a Alfredo Cardoso. Pertence à família Cardoso. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa, a pessoa tem que estar disposto a seguir a Jesus. Ora, se alguém está se batizando, é porque está disposto a seguir. Seguir a Jesus é seguir também, entender e buscar a ouvir as Escrituras. Jesus disse isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amém? E terminando, pré-requisito para se batizar, você precisa crer que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Amém? Irmãos, a Bíblia não falha. A Bíblia não é falha. É que as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, por isso que eu acho que todos deveriam fazer um dia na vida um curso de teologia. Quando você faz o curso de teologia, você entende a Bíblia, porque a Bíblia é infalível, ela nunca falhou. Olha isso, não existe uma promessa de Deus que falhou. Em toda a Bíblia diz assim: eis que Jericó será derribada, e aquele que edificar Jericó, o seu filho, a sua família será maldita na terra. Não deu outra. Depois de tempo, o camarada foi lá no rei, edificou a cidade, a família dele, os filhos foram tudo amaldiçoados. Isso depois de 1000 e poucos anos que ninguém nem lembrava mais. A Bíblia é infalível. Tudo que está na Bíblia, que Deus falou, não falha. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Então você precisa crer na palavra do Senhor. E por fim, claro, crer que a salvação, através de Jesus, ela é pela graça. A salvação é pela graça. Em Efésios diz: para que ninguém se glorie, é dom de Deus. A salvação é pela graça. Qual é o teu nome mesmo que eu esqueci? Anderson. Temos 2 Anderson aqui para batizar hoje. Bem, Anderson, escute o que eu vou dizer, Anderson.
Você não merecia estar aqui. Você não merecia o céu. Você, na verdade, não merece nada. Nem eu, nem você, nem você. A Bíblia diz que isto é a graça. O que é a graça? A Bíblia diz que todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém aqui tinha chance de salvação. Isto é, todos nós estávamos indo para o inferno. Todos nós iríamos para o inferno. Como aqueles que estão lá fora que vão, infelizmente. Todo mundo está no mesmo caminho, indo para o inferno. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, pegou o seu Filho Jesus, que era Deus com ele, e fez ele entrar no ventre de Maria, que era uma promessa, e nasceu homem, porque alguém tinha que dar a vida por você. Quando Jesus morre como Deus, e também como homem, ele era 100% Deus, 100% homem, ele morre entregando o seu sangue por nós. É o sangue dele que te purifica, e a graça dele que te salva. Isto é, você não merecia. Você fez alguma coisa para Jesus? Não. Ele que fez por você. Eu merecia? Nós merecíamos. Isso é graça. E tem gente que Deus está dando de graça a graça e não quer. Quer ir para o inferno? Não. Você quer Jesus? Também não. Então o que você quer da vida? O que você quer da vida? Resolve aí. Jesus disse sim. Vou terminar com essa frase. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Esse copo, faça de conta que é Deus e nós estamos aqui no mundo. E esse é Jesus. Ele disse: ninguém vai a Deus. Jesus é a única ponte que leva você até a Deus. Ninguém. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem a Santíssima Trindade, não tem nada, só Jesus. Se você ou qualquer pessoa que você conheça não estiver em Jesus e entrar por essa ponte da graça que leva até o rio da salvação, jamais será salvo. Não existe salvação em Buda, em Espiritismo, não existe. Biblicamente nunca existirá. Você conhece algum desses que morreu por você? A história conta que Buda morreu por todo mundo, pastor? Não, né? Allan Kardec morreu por todos? Não. E em todos os túmulos, Allan Kardec, acho que é na França, se não me engano, está o túmulo dele. Vai lá, está escrito. Jaz aqui Allan Kardec, nasceu Tadio, morreu Tadio. Vai lá no túmulo de Jesus em Jerusalém. Vai lá ver o que está escrito. Nasceu em 0, DC. E cadê? Ele não está mais aqui. Você veio procurar no lugar errado. Jesus não está mais lá. Ele nunca foi sepultado. Ele ressuscitou, todos viram. E ele subiu como eu aqui estou. Os discípulos do lado, ele subiu para o céu, voando, flutuando, e voltou para os braços do Pai. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por esta manhã. Porque eu sei que a tua palavra está em minha vida. Eu te aceitei. Te servirei todos os dias. Eu quero estar contigo. Obrigado, Senhor. Por essa oportunidade. Eu quero a graça da salvação. Eu prefiro viver com Jesus. Amém? Em pé no seu lugar. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui no céu. Aleluia! A Bíblia diz que quando alguém é regenerado, é tocado, abre o seu coração e fala: Jesus, eu confesso que o Senhor é o meu Deus. A Bíblia diz que é o único momento que Deus para tudo o que está fazendo e a festa no céu.